Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos prosseguir com a análise da responsabilidade das partes. Nós já vencemos a análise dos deveres das partes no artigo 77 e 78. Já começamos a ver no vídeo passado a responsabilidade da parte do artigo 79. A parte responde por perdas e danos. Artigo 79 combinado com os artigos 402 e 405 do Código Civil, 79 do CPC, 402 e 405 do Código Civil. Artigo 80 do CPC trata das hipóteses tipificadas como sendo litigância de má-fé, muitas delas uma decorrência lógica de desrespeito do dever da parte. Em regra, age com má-fé a parte que desrespeita um dever processual. São condutas tipificadas como litigância de má-fé, como desrespeito a deveres processuais das partes. E vamos tratar na aula de hoje do artigo 80. O artigo 80 trata da imposição de multa decorrente da litigância de má-fé. É isso que nós veremos nesse vídeo de hoje. A análise dessa multa é uma análise importante para que a gente possa bem compreender esse instituto, tá? Então vamos lá. A análise da multa decorrente, multa em decorrência, multa decorrente da litigância de má-fé, artigo 81 do CPC. É isso que nós veremos aqui no vídeo de hoje. Vamos lá. Consta do CPC, artigo 79, que as partes respondem por perdas e danos, que responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé, como autor, réu ou interveniente. Aí, artigo 80 trata das hipóteses que considera o litigante de má-fé aquele que age de acordo com essas condutas aqui. O que nos importa no vídeo de hoje é analisar o artigo 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Então eu quero fazer aqui uma análise desse
dispositivo do artigo 81 do CPC. É o que nós passaremos a fazer nesse momento. Artigo 81 do CPC, deixa eu aumentar a fonte para facilitar a análise por parte dos senhores. Então, olha lá, vou tentar destacar aqui cada um dos pontos que eu quero efetuar com os senhores a leitura. Fazer um destaque. Bom, de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Então, ó, do valor corrigido da causa. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com os senhores. Valor corrigido da causa. A indenizar a parte contrária. Esse é um outro ponto. O litigante de má-fé, ele paga multa em benefício da parte contrária. A multa vai para a parte contrária, assim como ele vai indenizar também a parte contrária. Então, o destinatário da multa. Então aqui, ó, quero tratar do valor da causa em um primeiro momento. Quero depois ver com os senhores, em um segundo momento, o destinatário. Quero ver também quem é o devedor. Aqui, ó, o litigante de má-fé. Quem é o devedor. Além disso, eu quero ver com os senhores um outro tópico, que é a possibilidade de cumulação de sanções, e ainda um quinto tópico, que é a comprovação do dano causado. Então vamos lá, vamos a cada um desses tópicos. Em primeiro lugar, multa processual de 1 a 10%. Esse 10% está entre aspas, porque a redação do artigo 81 fala, na verdade, que a multa deverá ser superior a 1% e inferior a 10%, mas na prática de 1 a 10% do valor corrigido, da causa. Então essa parte que me interessa, a análise do valor corrigido da causa. E aí, nesse tópico, eu destaquei para os senhores os seguintes julgados. Agravo de instrumento número 455, 825, julgamento do agravo regimental, embargos de declaração. Então, embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental do agravo de instrumento 455, 825. Então dispõe lá, o teor do artigo citado é claro, a multa incidirá sobre o valor da causa e não da condenação. No entanto, a mesma há de ser devidamente atualizada monetariamente, até o seu efetivo pagamento, devendo as partes aguardar a fase de execução para que se proceda aos cálculos do que for devido. Um outro julgado é o agravo de instrumento. Então isso aqui é no STJ, tá, meus amigos? STJ. Agravo de instrumento 639, 308, julgamento de agravo regimental com embargos
de declaração. Então, embargos de declaração no agravo regimental do agravo de instrumento 639.308, que assim dispõe, no mesmo sentido, a respeito de que o valor é sobre o valor da causa e não a condenação, o parâmetro da incidência da multa de 1 a 10%. Outro julgado, mandado, isso aqui também é do STJ, do STJ. Outro julgado, mandado de segurança, número 27.570 do STJ. Esse julgado, 27.570, assim dispõe. Recurso e mandado de segurança, RMS. Assim dispõe a inexistência de valor dado à causa na inicial do mandado de segurança e a ausência de determinação pelas instâncias ordinárias de correção de tal vício não pode ilidir a aplicação da penalidade. Toma-se nessas hipóteses o conteúdo econômico da ação para aplicar-se a pena e a indenização fixada no artigo. Ele fala do artigo 18 do CPC porque é um julgado referente ao CPC de 73, mas em nada muda o que nos interessa aqui. Por fim, a referência ao RESP 1.317.272, julgamento dos embargos de declaração. Então, embargos de declaração no RESP 1.317.272, que assim dispõe. Considerando-se que o rendimento referente à multa por litigância de má-fé acarreta acréscimo patrimonial, visto que se trata de ingresso financeiro que não tem natureza jurídica, de indenização por dano ao patrimônio material do contribuinte, levando-se em consideração ainda que tal rendimento não está contemplado por isenção, impõe-se o reconhecimento da exigibilidade do imposto de renda sobre a multa por litigância de má-fé, um julgado da segunda turma do STJ, tá? Então essa consideração a respeito da multa de 1 a 10%, a multa maior do que 1%, inferior a 10%, em relação ao valor da causa. O segundo ponto que eu gostaria de ver com os senhores a respeito dessa multa, como eu já havia pontuado, é que ela tem como destinatário a parte adversa, a parte contrária. Isso é essencial à compreensão, que é diferente da multa prevista no artigo 77, parágrafo 2º. Então veja, 77, parágrafo 2º, não só do parágrafo 2º, né? Todas do artigo 77, na verdade. A multa do artigo 77 combinado com o 97. As multas do artigo 77, na verdade, esse é parágrafo 2º, sim. Então, artigo 77 trata dos deveres da parte. O parágrafo 2º, então, multa do artigo 77, parágrafo 2º, combinado com artigo 97. Esse parágrafo 2º do artigo 77 é o que trata do ato atentatório à dignidade da justiça. Esse artigo 77, parágrafo 2º. E o artigo 97 deixa claro que essa multa vai para o ente público. Pode ser criado, inclusive, um fundo especial para o ente público. Já em relação à multa do artigo 81, o artigo 96 deixa claro que o destinatário é a parte adversa.
Vejam os senhores o que dispõe o artigo 96 do CPC. Artigo 96. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União. Então, aquele que é litigante de má-fé, a multa aplicada a ele reverte-se em benefício da parte adversa, é o que consta do artigo 96. Voltando à nossa consideração aqui, era isso que eu queria falar, portanto, nesse segundo tópico a respeito dos destinatários. O terceiro item que eu acho interessante para falar a respeito dessa multa é o que diz respeito sobre a figura do devedor. O devedor. E aí, vejam o que consta do artigo 98, parágrafo 4º do CPC. O artigo 98 nem precisava ter subido aqui. Então, o artigo 98, em seu parágrafo 4º, vai dizer: a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Então, mesmo o beneficiário de justiça, então a parte que incide nas condutas do artigo 80, então quem é o devedor? É quem age em litigância de má-fé. Vimos no vídeo anterior os requisitos para a configuração da litigância de má-fé, que esteja tipificado no artigo 80, a conduta tipificada no artigo 80 do CPC, a observância, a garantia do contraditório e a comprovação de um prejuízo processual, que nós iremos complementar no vídeo de hoje. E aqui, no artigo 98, parágrafo 4º, está consignada a ideia de que mesmo o beneficiário da justiça gratuita incide no dever de arcar com a multa imposta para fins de litigância de má-fé. Vejam a esse respeito o que consta dos seguintes julgados. Recurso em mandado de segurança 15.600, RMS 15.600. A concessão do benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide. 4ª turma do STJ. Então, referendado aí pela doutrina, pela jurisprudência. Não apenas esse julgado, também o RESP de número 140.578 é importante nesse sentido. Somente os litigantes, estes entendidos, tal como fez Pontes de Miranda, estarão sujeitos à multa e à indenização a que se refere o artigo 18, referente ao código anterior. Os danos causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos em ação própria para essas finalidades. Então, essa série de julgados que eu vou trazer aqui para os senhores diz que o devedor da litigância de má-fé deve ser a parte e não o advogado da parte. Porque litigância de má-fé é uma conduta relacionada a um ato material da parte e não ao advogado. Isso é o que consta desse julgado, RESP 140.578, também o RESP 1.100.000
194.683 caminha nesse sentido. Esse RESP 11.94.683 caminha nesse sentido. Nós temos aqui a reclamação 5133 perante o STF nesse mesmo sentido. A condenação pessoal do procurador do Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de multa processual é inadequada, porque no caso vertente ele não figura como parte ou interveniente na ação. Podemos citar ainda o RESP 1.331.660. Em caso de litigância de má-fé, descabe a condenação solidária da parte faltosa e dos seus procuradores. Agora, o que eu queria chamar a atenção dos senhores, então vou botar aqui como observação, uma decisão em sentido contrário. Contra esse entendimento, nós podemos trazer a colação para os senhores o que consta do seguinte julgado: a aplicação de multa de 1% do valor da atualizada da causa a ser suportada pelo advogado subscritor do recurso nos termos do artigo 14, inciso 2º, cumulado com 17, inciso 7º e 18 do CPC revogado, pois é dever das partes e dos seus procuradores, é o que consta do caput do artigo 77, do caput do artigo 77 do Código atual, pois é dever das partes e de seus procuradores proceder com lealdade e boa-fé. Esse julgado está extraído da seguinte referência. Egrégio TJ do Estado do Rio Grande do Sul, revista volume 237, página 39. Julgado da segunda turma do STJ, com essa referência aí para os senhores. Bom, como quarto tópico importante é a ideia de cumulação de sanções. Estamos vendo esse tópico é importante, estamos vendo uma sanção a ser aplicada, uma sanção de natureza processual. E aí é importante que nós saibamos que existem sanções punitivas, existem sanções coercitivas e existem sanções reparatórias. Exemplo de sanções punitivas. Anotei aqui para os senhores. Exemplo de sanções punitivas. Essa que está aqui no artigo 77, parágrafo 2º. Também essa do artigo 81. Tem mais. A do artigo 202. Artigo 258. Artigo 334, parágrafo 8º, artigo 701, parágrafos 10 e 11, artigo 774, parágrafo único, artigo 903, parágrafo 6º, etc. Tem mais. Só não quero perder aqui espaço na nossa lousa digital. Perdoem aqui, fazer um ajuste rapidinho. Pronto. Só não quero perder espaço aqui. Então, ó, sanções punitivas. São esses exemplos aqui. Nós temos também, podemos falar também em sanções coercitivas. Exemplo de sanções coercitivas,
a do artigo 523, parágrafo 1º, a do artigo 536, parágrafo 1º, a imposição de multa para forçar o pagamento das obrigações. Artigo 806, parágrafo 1º e artigo 814. Então, são outras espécies de sanções, punições, sanções coercitivas que podem ser aplicadas. E nós temos também sanções de natureza reparatórias barra indenizatórias. É por isso que, se os senhores voltarem ao caput desse artigo 81, verão que lá se determina: o juiz condenará o litigante ao pagamento de multa 1 a 10% e a indenização da parte contrária. Então veja, indenização da parte contrária aos prejuízos. Nesse nosso caso, o artigo 81 fala em indenização dos prejuízos suportados, fazendo lá menção que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas processuais. Indenização dos prejuízos mais arcar honorários e despesas processuais das partes, independentemente da sucumbência. Aqui, é por conta da litigância de má-fé. Então, além da aplicação da multa, então no artigo 81, nós teremos a aplicação da multa por litigância de má-fé de 1 a 10%, mais indenização do prejuízo e pagamento de honorários e despesas processuais. Aqui nesse ponto não tem problema nenhum. Por que não há problema nenhum? Porque esses aspectos aqui, ó, a indenização dos prejuízos, honorários e despesas processuais, isso tem natureza reparatória, indenizatória. O que não se pode fazer, e a preocupação da doutrina, é vedar. Há uma vedação ao bis in idem. Então, se já foi imposta uma multa, por exemplo, por ato atentatório à dignidade da justiça, e aquele ato atentatório à dignidade da justiça também se enquadra como sendo uma litigância de má-fé, como as duas possuem natureza punitiva, não vai se admitir, naquele caso, que se aplica as duas. A vedação ao bis in idem. Agora, essa vedação ao bis in idem não se confunde com eventual punição por uma nova conduta. É possível que a parte seja condenada por duas condutas diversas que ela tenha sustentado no processo, tá? Então, são coisas diferentes. É diferente você falar que a parte na mesma conduta não pode ter duas punições diferentes, não equivale a dizer que no processo ela não pode ser condenada duas vezes por litigância de má-fé. Basta que ela tenha proferido ou tenha praticado duas condutas distintas relacionadas à litigância de má-fé. Então aqui vai corresponder, na verdade, a uma análise casuística de quais dessas sanções punitivas se adequam mais ao caso concreto para que o juiz possa aplicar. Quanto a esse caso aqui, quanto a essa ideia que nós vimos aqui, cumulação de sanções, eu queria fazer menção ao recurso especial 1.339.625, RESP 1.339.625. Então, olha lá. Ele dispõe o seguinte: a aplicação
simultânea dos institutos de direito material e processual. Possibilidade. As penalidades decorrentes da violação das normas contidas no artigo 17 e 18 do Estatuto Processual Civil, está falando do CPC de 73, mas não muda nada a análise aqui. E 940 do Código Civil são distintas, pois destinam-se à proteção e à eficácia de objetos jurídicos diversos. A primeira tutela a prestação jurisdicional, o processo e as suas finalidades. Já a segunda visa a defesa das relações jurídicas materiais, com o escopo de conformá-las com os vetores morais vigentes. Quarta turma do STJ, julgado publicado em fevereiro de 2014. Então vejam como é que admite-se a acumulação das sanções, desde que as sanções tenham naturezas distintas, punitiva, da coercitiva e da reparatória. Próximo tópico que eu havia comentado de falar com os senhores era aquele relacionado à comprovação do dano. Comprovação do dano. Veja, o artigo 79, o artigo 79 do CPC dispõe que as partes, a parte que agir, responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé. Então, responsabilidade por perdas e danos. Aquele que responder, aquele que agir de litigância de má fé. Agora, se nós estamos falando em responsabilidade por perdas e danos, será que há necessidade de se comprovar, então, a perda / dano? E aí nós temos uma certa divergência jurisprudencial a esse ponto. Então, trouxe aqui para os senhores, julgados afirmando a necessidade. Então aqui, em primeiro, ou para não misturar ali. Então, a primeira corrente, pela necessidade da comprovação do dano, e aí eu trago aos senhores o RESP 1.331.660, 1.331.660. Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivo causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa. Então veja que aqui estava falando que há necessidade da comprovação por perdas e danos para a indenização. Necessidade para a indenização. E não para a multa. Então a multa processual independe da necessidade de demonstração de dano. E aqui nós temos uma corrente, uma linha que advoga a desnecessidade. Desnecessidade, mesmo para a hipótese de indenização, é o que eu trouxe para os senhores no RESP 1.133.262, julgamento dos embargos declaratórios, embargos de declaração. O que tem de importante aqui é que esse julgamento de baixo, da desnecessidade, é da Corte Especial, que é o órgão máximo do STJ. E aí, nesse julgado, se afirma: é desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja
a condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé. Então aqui, comprovação do dano relaciona-se à indenização, que tem natureza reparatória. A multa, que tem natureza punitiva, ela independe em qualquer dessas teorias. Mas quanto ao que nós vimos aqui na tela anterior, esse aspecto aqui da sanção punitiva / reparatória, essa indenização dos prejuízos, tem uma linha no STJ que defende a necessidade de demonstração de perdas e danos, do dano, me parece até ser a mais correta, já que tem a natureza reparatória, e tem uma outra linha que defende a desnecessidade. Mas essa que defende a desnecessidade, mesmo que eu não concorde com ela, ela é da Corte Especial do STJ. Tá certo? Bom, agora o que a gente tem que fazer para finalizar a análise do que prevê aí o nosso digníssimo artigo 81 é a leitura dos seus parágrafos, que não tem muito de relevante, não. Parágrafo 1º. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou, solidariamente, aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. E o parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Décuplo, portanto, do salário mínimo, quando o valor da causa for inestimável ou irrisório. Parágrafo 3º, para acabar, o valor da indenização será fixado pelo juiz, ou, caso não seja possível mensurá-lo, vai deixar para depois, será liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Então, meus amigos, essas foram as considerações. Nós veremos depois, adiante, as despesas, os honorários advocatícios e as multas como uma seção terceira, uma continuação da análise da responsabilidade das partes, que nesse tópico nós faremos muito mais uma análise da leitura do texto da lei mesmo de uma forma detida, não tem muito o que falar de relevante aqui. Depois a gente pode tratar em outro vídeo, em outro curso, por exemplo, honorários advocatícios. A gente vai tratar num curso de deontologia jurídica, numa análise que nós pretendemos fazer sobre o Estatuto da OAB, tá? Bom, então essas foram as considerações que nós tínhamos para fazer a respeito da multa decorrente da litigância de má-fé. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.